Seja toda a honra, toda a glória, seja dada a ti, Senhor, nessa noite. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o pregado dessa noite. Salve da igreja, família da glória do Pai, Senhor, amém? Amém. Aleluia, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero aqui compartilhar com os meus irmãos que um comentário de uma moça no Facebook, louvado seja Deus, sobre aquelas mulheres que estão sendo mortas pelos seus maridos, pelos seus companheiros. E ela esteve comentando aqui, tocou uma coisa aqui, ela também foi atingida aí, não especificou o que foi que ela perdeu, mas eu queria que você prestasse atenção aqui, que a mensagem de hoje será, aleluia, sobre o que está acontecendo nesse século, amém? Graças a Deus. Vamos lá. Logicamente eu não vou dizer o nome da moça, né? Então vai ter aqui um comentário. Mulher não é fraca, não é falta de força, é porque geramos vida. Quando o nosso companheiro apresenta defeito, em vez de paulada, veneno, tiro, facada, estamos em oração. Isto as mulheres, né? Perdi a maior bênção que Deus me deu para um covarde. Ela não especifica o que foi que ela perdeu. E eu me pergunto, para onde foi tanta oração, tantas madrugadas de joelhos dobrados? Mulher tem fé, tem esperança, sente amor. Apenas uma ou outra assume a coragem de matar, tirar a vida. Uma mulher sabe o prazer de gerar um filho. Amém? Mediante aqui esse comentário, eu quero que vocês abram suas Bíblias lá no livro de Jó, louvado seja Deus, no capítulo 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó, no capítulo 1, o versículo é o 5, louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Jó, capítulo 1, versículo 5. Já quero pedir para você que vai ler esta pregação, que venha compartilhar com sua família, porque o assunto aqui é de suma importância para esta geração. Partilhe com a sua família, com os seus amigos, aqueles que estão passando por um momento turbuloso, difícil. Louvado seja Deus. Inscreva-se aí para que você possa continuar, né? Nós já temos um trabalho, já temos alguns vídeos postados e nós vamos precisar da sua ajuda, porque isso aqui é um trabalho de divulgação do Evangelho. Tá bom? Fique à vontade, que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Todo de posse? Capítulo 1, versículo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Versículo 5. Sucedia, pois, e decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te entregamos nesse trabalho, meu Pai, que tu possa nos ajudar. Louvado seja Deus.
em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O capítulo 1 começa desta forma: ora, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus. Ele se desviava do mal. Que é importante, se desviar do mal. Ele desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos, louvado seja Deus. Aleluia. E ele tinha uma preocupação missionária. Eu tenho certeza que essa preocupação que Jó teve no passado, você teve também no passado com a sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas Jó, ele vai aqui, diácono, ele tem um medo, ele tem vamos dizer que ele tem um medo, né? Ele tem um medo porque Jó se desviava do mal missionário. Mas ele relata aqui, aleluia, no capítulo 5, ele relata aqui, na parte B, ele diz assim: Jó ou santificava, no decorrer, aleluia, louvado seja Deus. No capítulo 5, versículo 1: sucedia, pois, que decorria o turno de dia dos seus banquetes. Ou seja, qual é o turno de dia do banquete do povo de hoje em dia? Final de semana. Final de semana, quando chega a sexta-feira, está todo mundo doido, está todo mundo que está escorrendo água na boca, já quer tomar uma, vai esquentar uma, e assim era o filho de Jó. Eles trabalhavam, mas quando era num determinado tempo, eles começavam. Hoje a cachaçada vai ser lá na casa do Luan. Quando a mulher você tem, ele vinha assim. E Jó, ele tinha medo. Por quê? Porque Jó se levantava pela madrugada e os santificava. Jó se levantava pela madrugada e os santificava. Ele ia lá, ele tinha 10 filhos, e ele sacrificava para Deus pela vida de cada um dos seus filhos, com medo, porque ele sabia que ele era um menino temente a Deus, e sabia que Deus, faz justiça, Então ele tinha medo, não é que esses meus filhos, vai que na brincadeira lá dele, bebendo, porque sabe que eu, em vez de ir para a cachaçada, eu vou para o monte orar, quem sabe ele não falar alguma coisa contra Deus, e ele ia lá, orava o filho dele, ele ia lá, louvado seja Deus, e orava pelos filhos dele, e sacrificava pelos filhos dele, e consequentemente pelas suas filhas também, louvado seja Deus, até porque ele diz que elas também participavam, porque elas eram convidadas para ir para lá. Naquele tempo, o homem tinha mais poder, hoje não tem poder de nada, mas naquele tempo tinha poder. Então a mulher só podia ir se fosse convidada. Eles iam chamar o marido dela, mas ela não ia. Então elas convidavam, eles iam lá e convidavam, o marido vai vir lá, eu quero vocês também lá. Os irmãos eram unidos nessa parte. Mas eles uniram para com Deus. Eles eram unidos, os irmãos eram unidos, mas eles eram desunidos com Deus. Porque Jó, ele vai aqui, ele vai santificar os filhos dele e ele não vai relatar que os filhos dele os acompanhavam. Talvez a história tivesse mudado aqui, missionário. Se eles acompanhassem o pai deles, eles falaram: olha, essa semana foi uma semana legal de cachaça, mas essa semana que vem vai ser diferente. Nós vamos adorar lá no monte com o papai. O papai vai sozinho para lá. Louvado seja Deus. Ele via, terminava, acabava já terminava a festa, ele pegava os cabritos dele, pegava lá os bois sentados dele e ia para o monte, orar, santificar a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós estamos falando dessa moça aqui que perdeu alguma coisa. E ela está se perguntando para onde foi entrando a oração. E eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus, homem de oração, homem que o Senhor, ele vai dar um testemunho,
louvado seja Deus. Se nós formos ver aqui, no capítulo 1, aleluia, louvado seja Deus. Se nós formos entender mais daqui para frente, louvado seja Deus, no versículo 6 do capítulo 1 do livro de Jó, o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Para você que diz que Satanás tem medo de igreja, de armamento, ele não tem não, viu? Porque ele devia ter medo de Deus, mas olha aqui a palavra dizendo que ele ia lá, né, se apresentava também diante de Deus. E o Senhor, ele vai aqui, vai dar um testemunho sobre Jó. Aleluia. No versículo 8, Deus vai dizer: disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a mim, ou seja, temente a Deus, é que se desvia do mal. Olha, ele vai dar um testemunho. É o próprio Deus dando um testemunho, irmão, do homem segundo o coração de Deus, o homem que tem Deus, né? Deus se agrada dele na face da terra, né? Ele vai dar um testemunho, e esse testemunho, diácono, ele passa gerações. Todo mundo sabe dessa história. Cada geração que passa, todo mundo vai não conhecer Jesus, mas vai saber quem era Jó, né? É verdade. O certo é que se conheça Jesus, que é mais poderoso que Jó, mas tem gente que conhece Jó, mas não conhece Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. No capítulo 3, aleluia, no capítulo 3, no versículo 25, louvado seja Deus, aleluia, ele vai falar do temor dele, diabo. Capítulo 3, versículo 25, ele vai falar, nós estamos falando sobre Jó, o homem que tinha fé. Louvado seja Deus. A sua fé era inabalável, foi inabalável, louvado seja Deus. Versículo 25 diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Ele diz assim: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quando nós vamos aqui para o capítulo 1, louvado seja Deus, no capítulo 5, no versículo 1 também, ele vai dizer: o Senhor, após ter corrido dias dos seus banquetes, Jó os santificava, se levantava de madrugada para oferecer o local, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pegaram os meus filhos contra Deus. E ele tinha esse medo, porque ele sabia que o Senhor é amor, mas também é justiça. Louvado seja Deus. Então o inimigo, ele começou: deixa eu tocar nele, eu quero ver se ele é macho agora, porque eu vou tocar nele, né? Se tu deixar eu tocar nele, manda ver, né? Se ele vai mesmo continuar essa luta aí que tu diz que ele é segundo o teu coração. Aleluia. Ele te honra, porque ele tem dinheiro, ele tem tudo, né? Mas tira tudo dele, bota ele na pobreza, bota ele pedindo miséria, bota ele pedindo esmola, bora ver se ele não vai mais filmar. Porque muitas das pessoas, como essa moça aqui, ó, aqui do comentário, bastou ouvir os dias maus que ela está se perguntando por quê. Por quê? Mas eu orei, mas eu fiz isso aqui. Aí nós vamos para Jó, aleluia, no capítulo 3, no versículo 26, ele diz: olha, nunca tive descansado. Quer dizer, ele nunca parou de orar, ele nunca parou de sacrificar, ele nunca parou de orar para Deus, ele não descansava. Porque ele sabe a importância que Deus tinha na sua e na minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas aí ele vai dizer aqui na frente,
mas veio sobre mim a perturbação. Veja aí no capítulo 3, versículo 26. No versículo 25 ele diz que o que eu tinha medo aconteceu comigo. E aqui ele vai dizer o que ele fazia. Louvado seja Deus. Ele diz que ele não descansava para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para sacrificar a Deus. Mas contudo, o mal veio sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o mal pode cair sobre nós. Tá? O mal pode cair sobre nós. Nós não somos santos o suficiente para que o inimigo não nos acerte. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que o mal ele pode nos acertar onde? Ele pode nos atingir. Né? Mas se nós cairmos, a tendência é que nós temos Deus para nos levantar. Sabe por que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Porque ele cai, né? Ele cai, e o inimigo, ele vai dizer no seu coração: pecou, não vai mais para a igreja não, não vai mais para a igreja não, porque tu pecou, não tem pecado, não vai mais para a igreja não. Ei, tu fornicou com a mulher do cara, tu fizesse isso com a mulher do cara, tu fizesse isso com o marido da moça, tu não vai mais para a igreja, porque aí até então, antes de tu consumar o pecado, Satanás, ele tinha responsabilidade contigo. Mas depois que tu consumiu o pecado, tu vai procurar Satanás para se justificar, e Satanás diz: eu não tenho nada a ver com isso. Quem fez foi tu. Mas tu colocou o desejo, mas tu alimentou. Tu colocou a vontade, mas foi tu que se levantou e foi lá, não te levantei. Mas foi tu que dissesse que era bom, mas eu não tirei a tua roupa. Que coisa, né? Louvado seja Deus. E agora se vira e não vai mais para a igreja, porque Deus sabe que tu pecou. E ela acaba, ou ele acaba, dando ouvido a Satanás, e não dá ouvido à palavra do Senhor, que diz que nós temos que nos arrepender dos nossos feitos maus. Nós temos que nos arrepender de ter praticado a maldade. Porque se nós não nos arrependermos, se nós não entendemos que o Senhor não se agrada do pecado no pecador, não se agrada do pecador, é do pecado no pecador. Porque o pecado no pecador, hoje, missionário, sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar, no primeiro tempo, ele é uma ferida, está aberta. E esperta e tu cura essa ferida. Mas tem uma coisa que pode criar em cima dessa ferida. Ela pode sarar superficialmente, mas por dentro da ferida. E a pior coisa na vida de um pecador é ele mascarar o pecado. Eu peco todo dia, porque Deus me perdoa. Porque isso é um pecado consciente. Você está fazendo uma coisa conscientemente. Não é aquele pecado que você caiu, você levantou. Vá lá, porque a palavra diz que tu tem que pedir perdão para quem te ofende. Tu tem que pedir perdão. Por isso que no nosso culto de Santa Ceia, eu chamo aqui. E eu peço perdão para minha esposa. A gente faz, cada um, eu me perdoe, eu me dê perdão. E aquela coisa maravilhosa. Por quê? Porque aquele é o momento de fazer isso. De nós pedirmos perdão pelas nossas falhas. Então, se nós não pedimos, veja bem, se você cometeu um pecado, é você que pastor, vem aqui, pastor. Aconteceu isso aqui comigo. Poxa, eu estou muito ruim. Aí eu vou
nós vamos orar, porque se Deus dois testemunharem aqui na terra, será testemunhado no céu. Nós vamos apresentar para pegar. O que foi que Jesus disse para aquela mulher, que ia ser aquela mulher adúltera? O que ele disse? Vai, não peques mais. É isso que eu vou dizer para a pessoa. Quer dizer, tu tem que ser forte, tu tem que lutar, né? Porque o nosso inimigo, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe o que pode me derrubar, ele sabe o que pode me derrubar, ele sabe o que pode te derrubar. Sabe por quê? Porque de pecado ele é especialista. Nós não sabemos aquilo que muitas das vezes o que nos pode incriminar, mas ele sabe. Por isso que a palavra do Senhor, muitas das vezes, ela vai dizer que nós pecamos por atitudes e até mesmo por pensamentos, né? Pensamento daqueles que desagradam ao Senhor. Você quer ver uma coisa que é muito difícil que está acontecendo neste tempo? É o adultério. A palavra do Senhor, adultério, é o pior pecado que tem na palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus, quando vão perguntar, Senhor, essa aqui foi pega em adultério, o que é que tu diz? A lei de Moisés diz que nós temos que largar a pedra mesmo, meter o peçado. Se fosse no tempo de hoje, daria aqui as pistolas, nós vamos meter pistola mesmo. Né? Ele vai virar assim, ó. Se vocês, eu quero chamar aqui na frente só o que nunca pecou. O que nunca pecou, vem aqui na frente. Porque o que nunca pecou, eu vou começar a gerar pedra. Quando ele diz chamar aqui na frente o que nunca pecou, quem estava na frente? O que nunca pecou, gente. Quando eu quero chamar aqui o que nunca pecou. Quem nunca pecou? Jesus, ele estava lá. Ele estava lá. E ele não veio para julgar nossas falhas. Ele veio para nos livrar de todo o mal e fazer o que nós temos que fazer, entender as coisas espirituais, celestiais e as coisas terrenas, para que nós não venhamos a misturar tudo e fazermos mais a terrena do que as celestiais, do que as espirituais. Louvado seja Deus. Aleluia. O temor de Jó, aqui no capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, ele tinha medo de acontecer alguma coisa com os filhos dele, porque sabia que eles foram, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que ele convidava os filhos dele para ir na madrugada, eu tenho certeza. Tratavam mal, porque tratam, eu sou pai, tratava mal, né? Dizia, não, estou cansado. Porque para Deus é um cansaço que, meu Deus do céu, como disse meu sobrinho David, nem morre, mas vive cansado. É para agora, eu estou morrendo, eu estou nos últimos suspiros, não dá para mim, já vou morrer mesmo. Com a família de Jó, eu sei porque eu sou pai. Bora lá, hoje não dá. Olha, chamei dois. Não, vamos marcar nossos amigos. Esse era o medo de Jó. Por quê? Eles escolheram lá para cá os amigos dele, menosprezando o trabalho de Deus. Aí pega uma cacetada, quebra o braço, uma perna, é atropelado, pega uma bala perdida. Aí vão dizer, mas o vô dele não era pastor, não orava no templo, por que isso aconteceu com ele? Porque escolhe, ele deve estar dentro dos atos do Senhor, para que o Senhor venha abençoá-lo e protegê-los. Eles querem ficar lá na rua brincando a bolinha deles. Todavia, quem sou eu para forçá-los, né? Louvado seja Deus. Então com Jó era
perturbação. É comum, Ronald. É comum nós enterrarmos uma pessoa. Uma vez que houver acidente, no máximo 2, já vem 4 sepultados na mesma casa. Mas na casa do Jó, foi 10 caixões enfileirados aí que ele enterrava. Foi 10 caixões. Paulo se diz que ele perdeu todos os seus filhos. E consequentemente as suas filhas ele perdeu também. Perdeu tudo. Eu creio assim que a palavra não confirma, mas até parte do neto dele perdeu também. Eles estavam todos juntos, caiu Sarai, matou eles tudinho. A família estava junto, então foi isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, nós vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 24, louvado seja Deus. Nós estamos falando de estar diante do Senhor. Nós estamos contando a história de Jó, o homem que se desviava do mal, o qual o Senhor, lá no capítulo 1, versículo 5, vai dar testemunho da sua passagem na face da terra. Louvado seja Deus. Mas agora, quando nós vamos ver o capítulo 24 do livro de Mateus, o versículo 12, vai falar no nosso tempo, louvado seja Deus, que é justamente a resposta para essa moça aqui, ó. Diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 12, louvado seja Deus, aleluia. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente, dentro desse mês, nós testemunhamos aqui no nosso bairro 4 óbitos, numa linha de 200 metros quadrados. 4 óbitos. As pessoas estão matando no tempo de hoje, estão matando como se as outras pessoas fossem um animal que fosse ser devorado. As pessoas estão matando como se fosse um pato, uma galinha, um frango. Quer dizer, eles não têm mais amor. Esfriou. Por quê? Porque a justiça do homem também falhou. Um elemento desse ele vai ser preso. Se ele for a primeira vez que ele foi pego, ele recebe os benefícios que como é que diz no primeiro? Audiência de custódia. Recebe uma audiência de custódia. Se ele matou 50 pessoas, mas foi pego uma única vez, ele vai ser liberto. Porque ele foi pego uma única vez. Que coisa, né? Então, um camarada que já matou 50 pessoas, tu acha que ele vai matar de novo? Por quê? Porque a justiça não caiu sobre ele. A justiça, pelo menos, a terrena, né? A palavra do Senhor diz que quem mata por isso, para quem fere pela espada, pela espada também será ferido. Vamos lá, versículo 13. O que é que diz aí, missionário? Versículo 13. Do capítulo 24 de Mateus, versículo 13. Diz uma esperança aí, o que é que diz aí, missionário? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jó perseverou até o fim, ou não? Sim. Perseverou. Blasfemou contra Deus? Não. Mentiu contra Deus? Murmurou contra Deus? Não. Porque o próprio Deus disse que não fez. Até diante da morte ele foi fiel. Até diante da morte ele foi fiel. Ele amaldiçoou o vento que girou ele,
Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou tudo que aconteceu na vida dele. Mas o nome do Senhor lhe disse: teu nome seja glorificado pelos meus lábios. Olha que coisa linda! Teu nome seja glorificado pelo nosso lado. Aqui a moça passou uma turbulência. Ah, Senhor, o que aconteceu com a minha oração? Eu joelhei, eu botei para lá. Não, veja bem, é como falou. Olha só, Jó, ele tinha medo, não tinha? Qual era o medo de Jó? Os filhos dele não eram segundo o coração de Deus. Ele tinha medo de acontecer alguma coisa grave com os seus filhos. E ele fala aqui, louvado seja Deus, no capítulo 3, versículo 25, ele diz que ele tinha medo que aquilo acontecesse. Porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele estava fazendo o trabalho do Senhor. Mas ele tinha medo. Por isso que ele ia lá, Senhor, não olha a maldade dos meus filhos. Fique comigo, mas não olhe para ele. Né? Porque eu tenho certeza que quantas e quantas vezes ele foi chamar, ele não chamou o filho dele para ir lá, para ele apresentar para Deus. Né? Creio que quando eles eram pequenos, todo dia eles iam. Mas quando cresceram, foram mais. Né? Porque quando é pequeno, nós temos um cabresto, mas depois que cresce, cada um faz o que quer. Louvado seja Deus. Então, hoje, está se matando, está se destruindo. Por quê? Porque as pessoas não têm mais temor, as pessoas não têm mais amor, né? As pessoas, a iniquidade, a raiva, a avareza, o poder de querer ficar rico, tudo isso vai afastando. Tem pessoas aí que vai ganhar os seus 5 mil e vai matar. Você pega 5 mil hoje, amanhã cadê? Como é que diz? Vem fácil, vai fácil, louvado seja Deus. Então, ficamos com essa mensagem. Se o mal vier sobre as nossas vidas, o que eu sempre dizer? Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque veio sobre Jó. E por que não falar sobre Jesus? Veio também o dia ruim sobre Jesus. E o dia ruim do Senhor Jesus foi amargo. Foi com gosto de fel. Foi com gosto de fel. Eu imagino hoje que aqueles que Jesus curou estavam lá e cuspiram no seu rosto. Esse dia do Senhor foi amargo. Foi. Mas ele vai vingar-se. Louvado seja Deus. Chegar um dia que nós seremos todos ressuscitados. Se apresentaremos diante do Senhor. E Ele vai tirar os cordeiros do meio dos bodes, o joio do meio do trigo. E vai fazer um mundo melhor para que nós possamos viver. E Ele mesmo virá sobre esta terra. Ele mesmo virá sobre esta terra. Mas, para isso, nós temos que declarar o nome do Senhor. Eu já declarei o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da minha vida. Tiago Romo já declarou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida. Dicionário de si já declarou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida. Mas e você, já declarou Jesus como único suficiente Salvador da sua vida? O seu lugar já está garantido no céu, o meu já está. Aí você dizer para mim, missionária, e você dizer para mim, Tiago Ronald, mas como eu posso ter certeza de que o meu nome está no livro da vida? Como é que eu posso ter certeza disso? Vamos abrir aí João, para nós encerrarmos. Eu quero dizer a minha certeza. João capítulo 1, louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 12.
Por isso que eu acredito que meu nome está no céu. Está escrito lá. E eu luto para que meu nome permaneça lá. Amém? Vamos lá. O que ele diz? Mas todos os quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, é os que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É por isso que eu tenho essa certeza. Se você precisa, quem ainda não encontrou Jesus, precisa encontrar com o Senhor Jesus. Você precisa dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor único, suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero parar contigo no teu reino que tu vai trazer sobre nós. Então não existe, para aqueles que estão com o Senhor, condenação. Não existe. Tem um louvor que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, esta aqui é a mensagem. E vou dizer uma coisa para você: não tarde de vir para Jesus, porque as coisas vão tender a piorar, vai ficar cada vez mais difícil. Venha para Jesus pelo amor enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Deus soberano e eterno Pai, eu quero te agradecer pela esta oportunidade. E assim, meu Pai querido, quero te apresentar cada uma das pessoas que vão assistir esse vídeo, cada uma das pessoas que vão compartilhar com as suas famílias, meu Deus querido. Aqueles, meu Deus amado, que estão, Senhor, afastados dos teus caminhos, que eles possam, Senhor, se reencontrar nesta mensagem, para que possam voltar para as suas casas de oração e assim fazer a tua obra, o teu ídolo, meu Pai querido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade. Te agradecemos porque chegamos a este lugar para fazer tua obra. Te apresento ao missionário Edeci, também o diácono Ronald, meu Pai, e me apresento diante de ti, meu Pai querido, que tu possa nos ajudar a continuar, Senhor, levando a tua mensagem nos quatro ventos desta terra, até que tu volte, meu Deus, dê-nos força para estar falando a tua mensagem. Abençoa cada um dos meus irmãos que assim, Senhor, vão assistir este vídeo com suas famílias. Pai querido, eu te peço, Senhor, protege cada um, nos protege, vai conosco para a nossa casa. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.